3 de novembro de 2025, 23 horas e 47 horário do leste dos Estados Unidos da América. O presidente está morto, o vice-presidente está morto, o presidente da Câmara está morto, toda a linha de sucessão se foi. Não por guerra ou invasão, mas por eventos catastróficos coordenados. Ninguém previu um ataque cibernético em massa, falhas simultâneas de infraestrutura, talvez uma arma biológica, talvez apenas a tempestade perfeita de desastres em cascata. À meia-noite, o governo federal dos Estados Unidos da América parou de funcionar. Isso é hipotético, um experimento mental para entender o funcionamento e vulnerabilidades dos nossos sistemas. Isso não é uma ameaça, uma previsão ou um plano, é uma exploração da fragilidade institucional e da resiliência humana em cenários extremos. Vamos explorar o que aconteceria teoricamente sem presidente, sem Congresso, sem Suprema Corte, sem cadeia de comando funcional. 330 milhões de pessoas acordam em 4 de novembro e descobrem que o governo, responsável por imprimir dinheiro, comandar o exército, cumprir leis e unir o país, não existe mais. É isso que acontece quando o governo dos Estados Unidos da América colapsa da noite para o dia. Sem transição, sem aviso, apenas caos instantâneo. No início do primeiro dia, a maioria dos americanos não percebe de imediato. Acordam, fazem café e checam o celular. As notícias são apocalípticas, porém surreais. Com certeza alguém está no comando, com certeza existe um plano B, mas não existe. A sucessão presidencial vai até a 18ª pessoa, mas se todos sumirem juntos, não há mecanismo constitucional para o que ocorre após isso. O governo federal não está apenas danificado, ele foi decapitado. Militares isolam todas as bases e o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte entra em DEFCON 2. Submarinos nucleares submergem e aguardam ordens que nunca virão. Comandantes fazem reuniões de emergência para definir quem está no comando. O presidente do Estado-Maior Conjunto está morto, o secretário de Defesa está morto, a cadeia de comando está sem liderança. Alguns generais apoiam um governo militar temporário até a volta da estabilidade. Outros recusam dizendo que juraram a Constituição, não a alguém. Os militares se dividem nessas linhas. Em poucas horas, os mercados financeiros não abrem. Em 4 de novembro, a Bolsa de Valores de Nova York anuncia suspensão indefinida. Sem um departamento do Tesouro funcionando ou liderança no Federal Reserve, ninguém sabe quem tem autoridade para tomar decisões. O dólar oscila fortemente nos mercados internacionais. Ao meio-dia, perdeu 30% do valor, à noite, 50%. Os bancos congelam as contas não porque querem, mas porque os sistemas eletrônicos exigem autenticação do governo para grandes transações. Esses sistemas não respondem. Caixas eletrônicos e cartões de crédito param de funcionar de repente. Dinheiro em espécie é a única moeda que importa, e não há o suficiente dele. No segundo dia, os supermercados esvaziam-se, não por saques, mas por compras em pânico. Quem assiste ao noticiário entende que cadeias de suprimentos exigem coordenação, e para isso é preciso um governo. Caminhões precisam de combustível que depende de sistemas de pagamento e bancos funcionando. Bancos precisam do respaldo do governo. Sem eles, o sistema Just-in-Time que abastece a América colapsa em 72 horas. Postos de gasolina ficam sem combustível, alguns proprietários fecham sem querer distribuir combustível quando não conseguem ser reabastecidos ou processar pagamentos. Outros tentam operar apenas com dinheiro. As tensões aumentam, alguns postos fecham completamente. Departamentos de polícia enfrentam uma questão impossível: a quem responder agora? A aplicação da Lei Federal, FBI, Drug Enforcement Administration, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, deixa de funcionar. Alguns agentes protegem suas famílias em casa, outros mantêm a ordem. Operando sob antigas diretrizes, a polícia local continua trabalhando, mas sem apoio, sem coordenação e cada vez mais sem pagamento. Há algo sobre o colapso do governo. Os salários param, 4 milhões de funcionários federais e militares ficam sem receber. Cheques da Previdência Social não chegam. Medicare suspende pedidos e cupons de alimentação param de funcionar. 30 milhões de americanos dependem da ajuda do governo para comer. No segundo dia, percebem que a ajuda não vem. No terceiro, seguem esperando. A desordem civil começa nas grandes cidades, não em todos os lugares. A sociedade humana não entra em colapso instantaneamente. Mas onde a pobreza já era alta e a presença policial pequena, lojas são saqueadas e farmácias invadidas por medicamentos. Governos estaduais declaram emergência e ativam a Guarda Nacional, mas há um problema: a Guarda pode ser federalizada e ninguém sabe se está sob comando estadual ou federal. Governadores divergem, uns reivindicam total autoridade, outros hesitam por insegurança jurídica.
O governador da Califórnia declara a Califórnia uma entidade soberana e fecha as fronteiras. O Texas faz isso em 48 horas. Os Estados Unidos já não estão unidos, são 50 entidades tentando sobreviver separadamente. Isso causa problemas imediatos. A rede elétrica, assim como água, telecomunicações e transporte, não respeita fronteiras estaduais. Quando os estados priorizam seus cidadãos em vez da cooperação, esses sistemas falham. Dias 5 quedas de energia acontecem em todo o país. Não porque as usinas pararam, mas porque faltou coordenação para gerenciar a rede continental. O Texas tem sua própria rede elétrica e mantém a energia. A interconexão leste, que abrange 39 estados, sofre falhas em cascata quando decisões estaduais desestabilizam o sistema. Hospitais declaram emergência, operam com geradores, mas o combustível está acabando. Pacientes em suporte de vida, procedimentos cirúrgicos, salas de emergência lotadas, equipe médica trabalhando sem receber devido ao juramento. As instalações de tratamento de água enfrentam crises semelhantes. Elas necessitam de eletricidade e produtos químicos para purificar a água. Ambos estão cada vez mais escassos. Algumas cidades perdem água potável, e doenças transmitidas por ela ameaçam a população. Pela primeira vez em um século, a internet começa a se fragmentar. Provedores de backbone priorizam tráfego para governos estaduais que ainda pagam. O tráfego internacional segue, mas a conectividade doméstica fica instável, redes de celular sobrecarregam e a comunicação se complica. Dia 7. Potências estrangeiras atuam, mas sem ação militar. Ninguém quer invadir uma nação com armas nucleares, mesmo em caos. Mas economicamente e diplomaticamente, a China oferece ajuda humanitária aos países ocidentais. A Rússia faz o mesmo para os estados do norte que dependem de energia. Ambos buscam criar relações de dependência com estados individuais, fragmentando ainda mais a unidade americana. Alguns estados admitem precisar de combustível, alimentos e suprimentos médicos. O orgulho não salva vidas. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas realiza sessões de emergência, discute forças de paz, corredores humanitários. A ideia de tropas de capacetes azuis em solo americano se torna pensável pela primeira vez. Comandantes militares firmam acordo? Sem líder único, um conselho de oficiais manterá a postura defensiva, garantirá segurança nuclear e evitará a intervenção estrangeira. Não é um golpe, é uma coalizão tentando manter o sistema até que um governo semelhante seja restaurado. Eles se autodenominam Conselho de Continuidade, não têm autoridade constitucional, mas têm as armas. Na segunda semana surgem padrões. Alguns estados estão se saindo relativamente bem. Estados com instituições fortes, recursos naturais e governadores competentes estabelecem a ordem rapidamente. Eles criam moedas locais, mantêm energia e água, mantêm os serviços básicos funcionando. Outros estados entram em colapso e viram um caos. Estados já marcados por pobreza, corrupção ou instituições fracas se fragmentam ainda mais. Grupos armados se formam. Alguns dizem estar mantendo a ordem, outros estão apenas pegando o que podem. As áreas rurais superam as expectativas. Pequenas cidades com comunidades unidas estabelecem uma governança local rapidamente. Elas têm comida, água e pessoas que se conhecem. As áreas urbanas dependem de cadeias de suprimentos que não existem mais. O número de mortos cresce não só pela violência, mas principalmente pela falta de atendimento médico. Água contaminada, comida interrompida. Idosos e doentes sofrem. A maioria dos hospitais, sem energia ou suprimentos, vira armadilha mortal. No primeiro mês, inicia-se um padrão de consolidação regional. Estados do Oeste formam coalizão do Pacífico liderada pela Califórnia. O Texas une estados vizinhos em uma federação sulista. O Nordeste, mesmo denso e complexo, mostra coesão acima do esperado. Instituições fortes e a dependência mútua forçam a cooperação. O meio-oeste se fragmenta mais intensamente, sem um líder natural. Estados agrícolas disputam direitos da água e industriais enfrentam falta de suprimentos. Alguns estados tentam se unir a coalizões vizinhas, outros buscam independência. Esses governos regionais enfrentam a mesma questão: reconstruir os Estados Unidos ou se tornar algo novo. Alguns governadores querem a restauração, outros veem uma oportunidade de autonomia permanente. O Conselho de Continuidade controla as armas nucleares e principais instalações militares, mas as tropas retornam para casa. Se sua família passa fome e o governo que te empregava acabou, cumprir o dever vira luxo. As taxas de deserção subiram de 30 para 40. Mês 3, 3 possíveis desfechos surgem. No melhor cenário, reconstrução. As coalizões regionais negociam uma nova convenção constitucional. Elas estabelecem um governo provisório com representantes de cada região.
É confuso, complicado e demorado, mas uma nova estrutura federal começa a surgir lentamente e de forma dolorosa. Ela é diferente: mais poder aos estados, mais controle sobre a autoridade federal e mais proteção contra o colapso. Os Estados Unidos sobrevivem, mas mudam para sempre. O número de mortos é de aproximadamente 2 milhões, principalmente devido a crises médicas, água contaminada e colapso das cadeias de suprimentos. As cidades levam uma geração para se recuperar. Nova moeda substitui o dólar, respaldada por várias regiões. O status de superpotência da América chega ao fim, mas a nação sobrevive à fragmentação do cenário intermediário. Os Estados Unidos deixam de existir como uma única entidade. 5 ou 6 nações regionais surgem: Estados do Pacífico, República do Texas, Confederação do Sul, União do Nordeste, Federação do Meio-Oeste. Eles têm acordos de comércio e defesa, mas são entidades soberanas. Não é o pior resultado. Essas novas nações são democráticas, funcionais e cooperam em interesses comuns. Mas a hegemonia americana chega ao fim. A China e a União Europeia se tornam as potências globais dominantes, e os arsenais nucleares são divididos sob supervisão internacional. A América do Norte lembra a Europa, com várias nações dividindo um continente. No pior cenário, o caos se prolonga, governos regionais não se consolidam e o banditismo de senhores da guerra se espalha. Facções armadas dominam áreas. Potências estrangeiras intervêm criando zonas humanitárias que viram ocupações. A América se transforma em estados falidos, protetorados e comunidades isoladas tentando sobreviver. O número de mortos chega a 20 milhões em 5 anos. Infraestruturas que levaram séculos para serem construídas são destruídas em meses. Leva gerações para se recuperar. Vamos ser claros sobre o que realmente acontece: esse cenário é muito improvável. O governo dos Estados Unidos da América possui planos de continuidade. Perdas graves de liderança ativam protocolos de sucessão. O sistema é projetado com redundância justamente para evitar esse cenário. Mas não é impossível, e explorar isso mostra a fragilidade da civilização moderna. Contamos com instituições, infraestrutura e coordenação que damos como certas. Sem esses elementos, a sociedade pode se desfazer rapidamente. A lição principal é sobre resiliência institucional e humana, não sobre o colapso do governo. Alguns sistemas falhariam, outros se adaptariam, algumas pessoas explorariam o caos, outras ajudariam e formariam comunidades. A força dos Estados Unidos vai além do poder militar e econômico, estando em instituições duradouras como tribunais, leis, transferência pacífica de poder e identidade nacional compartilhada. Essas coisas parecem abstratas até que desaparecem. O governo cairia de repente e destruiria os Estados Unidos da América. Talvez sim, talvez não. Depende se os americanos se uniriam para reconstruir ou optariam por se tornar algo diferente. A história mostra que nações podem sobreviver a rupturas, mas também podem se fragmentar para sempre. A diferença é escolher unidade ou divisão quando tudo desmorona. Isso é hipotético, um experimento mental sobre sistemas e resiliência, não uma ameaça, não uma previsão, apenas uma pergunta sobre o que mantém as Nações Unidas. Quando não há respostas óbvias, a resposta ganha importância. Porque a força de qualquer nação não é o seu governo, é se o seu povo ainda acredita em construir algo juntos quando o governo se vai.